diferentes de músculo. E nós temos 3 tipos de músculo: músculo estriado esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Vimos as diferenças, né? As diferenças principais de cada um. O músculo estriado esquelético é estriado porque possui estriações. Esquelético porque é ligado ao osso. Ele é de vontade consciente, né? Nós determinamos o que é que ele faz. E tem muito núcleo, tem muita mitocôndria, precisa de bastante ATP. O músculo cardíaco, ele é bem parecido com o músculo estriado esquelético e também um pouco parecido com o músculo liso. Ele é específico do músculo cardíaco, por isso que recebe o nome. Só tem lá. Ele é organizado, não tão quanto o músculo estriado esquelético, e ele é de caráter voluntário, né? Ele não tem tantas células satélites, não tem tanto núcleo, por isso não tem tanta capacidade de hipertrofia como o músculo normal, o músculo estriado. Já o músculo liso, ele é altamente desorganizado. Ele é liso porque realmente na microscopia não se dá para ver as estriações, por isso que ele é bem liso. As actinas e as miosinas, ou melhor, os sarcômeros são dispostos em planos totalmente diferentes. Na fibra muscular, o plano é totalmente longitudinal. No músculo liso, ele é para cima, para baixo, diagonal. Então, por isso que o músculo liso, quando se contrai, ele diminui o seu tamanho com um caráter de esvaziamento. Por isso que as estruturas que são compostas de músculo liso, muitas vezes são estruturas que armazenam algo. Vasos, ureter, ureter, bexiga, útero, estômago, intestino, enfim, vários outros tecidos. Esôfago. E aí, nós vimos que o músculo estriado esquelético, de dentro para fora, ele é somente uma unidadezinha desse tamanho que a gente não vê olho nu, chamada de sarcômero, né? Que é a unidade funcional do nosso músculo estriado esquelético. E o que é uma unidade funcional? É aquilo que determina a função do tecido, né? No caso do músculo. Como é que inicia e termina o nosso sarcômero? Não copiem nada. Depois eu deixo o tempo aqui para vocês copiarem. Tá. O sarcômero, ele é a unidade funcional do nosso músculo estriado esquelético. E ele começa e termina nas linhas Z. Tá? Ligada ao sarcômero, nós temos... o sarcômero ele é formado de 2 proteínas. Quais? Actina e miosina. Ligado às linhas Z está quem? Filamento fino ou filamento de actina. Tá? Os dois lados. Beleza. No meio do nosso sarcômero, nós temos uma outra linha que se ancora a outra proteína. Essa linha é a linha M. Nela está ancorada as proteínas de alto peso molecular, ou também chamada como filamento grosso. Nossa amiga miosina. E aí, galera, essa é a unidade funcional do nosso músculo estriado esquelético, o sarcômero. Os espaços entre a linha Z, de um lado e de outro, que somente há sobreposição de filamentos finos, é denominado como banda I, onde os filamentos são sobrepostos apenas por miosina, com filamentos grossos, é a banda H, onde nós temos sobreposição dos 2 filamentos, é a nossa banda A. Ok? Então essa aí é a nossa unidade funcional do músculo estriado esquelético, do músculo liso e do músculo cardíaco. Tá? Sarcômero. Todos os músculos possuem sarcômeros assim. Ok? Beleza. Dúvidas? Não. Por enquanto, não. Que é a parte fácil. É. Aí, nós vimos também que essas proteínas são mais ou menos assim. Nós temos a miosina, que é formado por uma conformação cabeça-cauda, aonde essa cauda se entrelaça a várias outras caudas, formando assim o nosso filamento grosso, né? Que ele é todo circundado por cabeças de miosina. A cabeça da miosina, ela possui 2 sítios de ligação. Um sítio para a actina e um sítio bem aqui para o ATP. Por quê? Porque aqui eu me ligo à actina e aqui um ATP se liga a ela. Beleza? Beleza.
Aí nós vimos uma outra proteína, um pouquinho mais complexa, né? 3, 4, 5, 6, 7. Actina. A actina ela é formada por globulina G, que umas ligadas às outras formam o nosso filamento fino. Fino porque ele é bem mais leve do que a miosina. Cada globulina dessa G possui um sítio de ligação. Esse sítio é para miosina. A miosina tem um para actina, a actina tem um para miosina, ou seja, é onde elas se encontram. Todos esses sítios são cobertos por uma outra proteína, que é a tropomiosina. A tropomiosina é uma proteína estrutural que fica por cima dos sítios. E ela recebe meio que ordens, né? Ou ela tem um papel junto com uma outra proteína chamada troponina, que possui 3 subunidades. Troponina T, de ancoragem, onde a troponina vai se ligar à tropomiosina, formando um complexo tropomiosina-troponina. Troponina I, de inibição, que ela está ativa quando está sobreposto o sítio de ligação. E a troponina C, que é para cálcio, é onde o cálcio vai se ligar. Uma vez que o nosso cálcio se ligue na troponina C, a tropomiosina vai deslizar, promovendo assim a liberação do sítio de ligação. Beleza? Pronto. Alguma dúvida? Tá bem. Vamos lá. Aí, vamos lá voltar ao começo da disciplina. Sinapse. Junção neuromuscular. Junção neuromuscular é a união entre o neurônio e o músculo, né? O nome já é bem claro. A junção neuromuscular, estruturalmente, ela se dá por um neurônio motor que vai levar informação para uma fibra muscular, tá? Não é para um músculo como um todo, para uma fibra. Fibra essa que está em repouso, potencial de membrana negativo e gira em torno de menos 90 kV. Isso é a fibra intracelular. Vamos usar uma analogia que fica mais fácil o entendimento. Por exemplo, vamos supor que essa sala é uma fibra muscular. A sala, tá? Então, cada fila dessa, bem organizada, não está tanto, mas estaria bem organizada, cada fila dessa seria o que da nossa célula? Miofibrilas. Cada uma de vocês, fila dessa seria cada um de vocês sarcômero. Por quê? As miofibrilas são formadas por sarcômeros. E os sarcômeros formam a fibra muscular, tá? Sendo que o neurônio que vem lá de fora, promovendo inervação sobre essa fibra, ele vai despolarizar, gerar o seu potencial de ação na membrana da fibra e não em cada miofibrila. Mas eu preciso, quando ele vai levar essa informação, ele quer que todas as miofibrilas contidas dentro dessa fibra contraiam, todos os sarcômeros, vocês. Sendo que, nessa teoria, somente essa miofibrila e aquela miofibrila iria contrair. Por quê? Porque vocês viram comigo no começo da disciplina que uma célula, ela para estar em repouso, ela precisa que a sua membrana interna esteja negativa. E o que é o potencial de ação? É a inversão dessa polaridade, onde a membrana interna se torna positiva em relação à membrana externa, que está negativa. Pessoal, nada disso aqui está acontecendo aqui no meio. Nada, tudo na membrana, porque as coisas só funcionam, a comunicação celular só acontece na membrana. Então, tendo em vista isso, como é que a inervação que vem lá de fora pode levar informação para todas as nossas miofibrilas, para cada fila dessa, se só quem está próximo à parede é que vai receber essa informação?
Né? Logo, a fibra muscular, ela conseguiu criar uma estrutura chamada túbulo B, que vai fazer com que, é como se para cada miofibrila aqui, viesse um tubo que passasse de um lado ao outro da membrana, trazendo os potenciais de ação. São prolongamentos da membrana celular, para dentro da própria célula. Aí o potencial de ação agora acontece por toda a célula. Beleza? Até aí tudo bem? Ok. Então, voltando para a junção neuromuscular, que a gente vai saber como é que essa fibra aqui vai receber essa descarga, acontece porque o botão terminal, que no final do seu botão possui vesículas sinápticas, não vou nem mais desenhar as coisas não, porque você já sabe, que contém os neurotransmissores, que aqui no caso da junção neuromuscular, quem é? Acetilcolina. A acetilcolina, ela só vai ser liberada mediante um potencial de ação que vai percorrer a membrana do botão e vai abrir canais dependentes de voltagem, que são canais de quê? Cálcio. Cálcio. Cálcio vai entrar e o aumento de sua concentração vai promover um processo de união da vesícula com a membrana, que é a exocitose. A exocitose é a junção. Exocitose. Que é liberar a acetilcolina para a fenda sináptica. Tem que decorar essas imagens. Lembrando que na fenda sináptica existe uma enzima controladora que vai meio que controlar a quantidade de acetilcolina que vai ser liberada na fenda. Quem é? Acetilcolina esterase. Beleza. Voltando aqui, raciocínio. A membrana do músculo possui os seus receptores de acetilcolina, que são canais de quê? De sódio. Canal de sódio. Então a acetilcolina vai se ligar a cada receptor, abrindo esses canais, e com uma célula, sódio é menos concentrado dentro do que fora. Logo, sódio é positivo, o músculo está em repouso é negativo, tudo indica que o sódio enche, gradiente eletroquímico, né? Vocês aprenderam aqui que isso existe. Sódio vai entrar e o aumento da concentração de cargas positivas gerará um Potencial de ação. potencial de ação. Galera, isso aqui é a junção neuromuscular. Essa é a Vimos e desvimos e revimos isso aqui várias vezes. Beleza? Beleza. Sim ou não? Alguém tem dúvida? Ok. Então, se perguntar, pelo amor de Deus, explique uma junção neuromuscular, vocês só vão explicar isso. Não adianta explicar mais. Não vai ganhar mais do que o que dá para ganhar. Tá? Então, se atentem só até o estímulo do neurônio, até a potencial de ação da fibra muscular. Vou apagar aqui só um negocinho. Aí, a gente complicou mais na aula passada. Foi, túbulo T. Que veio um tal de uma acoplamento, excitação, contração, que é a continuação da junção. Né? Então a nossa sala, que é a nossa fibra muscular, recebeu um neurônio lá fora que já despolarizou a membrana. Pronto, daí foi a junção neuromuscular. Como é que esse potencial de ação que está percorrendo toda a parede dessa sala vai chegar até a gente aqui, as miofibrilas, e até vocês, os sarcômeros? Né? Da seguinte forma. Vamos supor que em cada tubo T, que está passando por cada fila, ele está totalmente envolvido de um retículo denominado como retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, ele é um centro armazenador de cálcio. Né? Então ele está estrategicamente sobreposto por todos vocês, todas as miofibrilas, e muito mais próximo dos túbulos T. Voltando aqui para a membrana do túbulo T, essas membranas possuem proteínas estruturais que estão atravessando a membrana. Essas proteínas, vou apagar aqui, pessoal. Essas proteínas são chamadas de receptores de
tiropiridina. Ou também vocês podem falar que são proteínas sensíveis à voltagem. As mesmas são interligadas a outras proteínas que estão no retículo sarcoplasmático. Essas proteínas são receptores de rianodina. De piridina. Que são, ou vocês podem falar que são proteínas sensíveis a cálcio. Essas duas são interligadas por uma proteína. Sendo que o cálcio que está aqui, ele teria que estar fora para poder ativar essa proteína e liberar o cálcio de dentro. Mas não existe cálcio fora, porque ele está todo armazenado aqui dentro. Beleza? Beleza. Agora, como essa proteína está interligada a essa, teoricamente, tudo que acontecer a ela acontece a outra. Então, o potencial de ação que foi gerado pela junção do núcleo muscular vai percorrer toda a membrana da fibra e vai passar por dentro do tubo T, ativando todas as proteínas sensíveis à vontade. As mesmas vão girar em torno do próprio eixo, tracionando a outra proteína sensível ao cálcio, fazendo com que ela se abra. Uma vez ela aberta, como o cálcio é muito concentrado no retículo e não existe cálcio fora do retículo, o cálcio por gradiente de concentração vai então nós vamos ter um aumento da concentração de cálcio fora. Como o cálcio vai se ligar à troponina C, isso vai liberar os sítios. E isso vai culminar na contração. O cálcio se liga à troponina C, liberando os sítios de ligação, promovendo a contração muscular. Ok? Sendo que da mesma forma que o cálcio é liberado, eu tenho que ter um controle positivo para que esse estímulo não acontecer, devolver o cálcio aqui para dentro do retículo. Esse sistema ele é composto por uma proteína chamada de SECA, que é uma transportadora de cálcio dependente de ATP, ou seja, ela é uma ATPase, uma cálcio-ATPase. Logo, o cálcio é redirecionado para dentro do retículo com o consumo de ATP. Por quê? Porque como o dentro sempre vai ser mais concentrado, o cálcio vai sempre ser empurrado contra o gradiente de concentração. Isso é o fim do acoplamento, excitação, contração. Acoplamento. Precisa falar dessa participação. Você vai te dar? E o nome das Não, como eu botar ali, se você falar que tem uma proteína sensível à vontade e outra sensível ao cálcio, eles estão ligados. E se falar só que tem uma proteína no tubo C e a proteína da membrana do retículo sarcoplasmático? Mas tu tem que explicar que ela é sensível à vontade, por conta do potencial de ação. Agora sim, pessoal, se vocês entenderem toda a sistemática, vocês vão entender qualquer pergunta que venha dela. Como eu falo para vocês, nem sempre eu vou perguntar, descreva. Posso perguntar qual o papel da SECA na junção neuromuscular? Aí você vai saber explicar. Ela vai recaptar o cálcio que foi liberado depois da contração, promovendo o relaxamento. Então, se você entende tudo isso, da maneira que eu for perguntar, tá valendo. O professor pode desenhar a prova? Pode, mas não conta como a minha averiguação do conhecimento. Se você desenha muitas vezes, é só para se direcionar. Aí beleza. Eu nem olho o desenho. Vou desenhar um cachorro, eu não olho. Beleza? Alguma dúvida, galera? Aí vamos para a última parte, então. Da parte muscular. Paga lá que é melhor. Vou gravar esse nome aqui. Olha só, para finalizar, como houve a liberação de cálcio, tem um processo chamado contração muscular.
Que aí agora vamos entender por que o músculo, essas duas proteínas se interagem. Esse ciclo, esse evento pode ser chamado de dois nomes, né? Ciclo das pontes cruzadas ou teoria dos filamentos deslizantes. Ok? Então são esses dois, os livros podem trazer das seguintes formas. Eles começam mais ou menos assim. Vou desenhar aqui de novo. É esse aí que é pesado. Beleza. O evento, quando vocês forem começar a explicar, é o seguinte: sempre a contração, o processo da ciclo das pontes cruzadas, você começa a explicar ao final de uma contração, quando as duas proteínas estão no seu primeiro estado, que é o estado engatado. Quem está engatado em quem? A miosina na actina. Então ela está no seu primeiro estado engatado. Isso em vida. Em morte, isso aqui é chamado de rigor mortis ou rigidez cadavérica, né? Pronto. Pessoal, o que é necessário para que essa proteína, miosina, possa se desligar da actina? ATP. Então, nessa segunda fase, com o surgimento de uma molécula de ATP que vai sofrer hidrólise quebra, né? Com partículas de água. Então, o ATP se liga aqui no seu sítio de ligação. Esse ATP vai ser hidrolisado e a sua quebra, porque é uma adenosina trifosfato, vai formar uma adenosina difosfato. Mas o fosfato que foi quebrado, ele não é perdido, ele permanece com uma ligação não tão covalente, uma ligação mais fraca. Fosfato inorgânico. Então, com a hidrólise de ATP, eu vou ter a dissociação das proteínas e ainda vou ter um ADP mais fosfato inorgânico. Ou seja, a minha miosina agora, ela está desligada da actina, porém energizada. Energizada, professor, mas a energia não é ATP? Não, eu preciso de uma molécula de ATP para desligar, eu gasto um pouquinho da energia e o restante da energia eu vou utilizar para religar e tracionar a actina para o centro do sarcômero. Mas para que eu possa tracionar a actina para o centro do sarcômero, o que é necessário além do ATP? Cálcio. Porque quando eu tenho cálcio, o mesmo se liga à troponina C, liberando os sítios. Com a liberação dos sítios, eu tenho contração. E a contração, eu vou direcionar o filamento fino, a actina, para o centro do sarcômero. O encurtamento, né? Encurtamento. Porque todos vocês, essa fila vai ser toda encurtada. Separei isso, porque vocês estão ligados aqui, estão ligados lá. Linha Z, Então, a grosso modo, a contração é encurtamento, né? Sempre encurtamento. Quem promove esse encurtamento? A miosina tracionando a actina para o centro do sarcômero. Como tudo é ligado um ao outro, muito bem organizado, o músculo todo, na visão nossa, de olho nu, percebe-se o encurtamento do músculo. Toda contração tem que ter ou encurtamento ou tensão. Porque tem contração isotônica, isocinética e isométrica. Três tipos. A principal coisa para acontecer o ciclo das pontes cruzadas é o cálcio. É o cálcio. Por quê?
Porque o ATP nunca se acaba, o cálcio também não, mas existe um controle na sua liberação. O ATP acaba só se a gente morrer. Por isso que, pessoal, dependendo do tipo da utilização desse ATP, porque o ATP ele vai servir só para desligar e tracionar, isso. Então, dependendo do tipo da sua necessidade de contração muscular, mais energia será gasta ou menos energia será gasta. Daí a utilização das fontes energéticas. Se você faz uma atividade física que seja muito intensa num curto espaço de tempo, por exemplo, se eu pedir para algum de vocês correr a pista de 400 metros na maior velocidade possível, vocês vão chegar exaustos, porque a quantidade de ATP, não a quantidade de ATP, voltando, a quantidade de músculo que tem que ser recrutado para que vocês corram na sua máxima velocidade, ela vai ser máxima. Então o consumo de ATP vai ser muito alto. Há um tempo de que o teu corpo não é capaz de gerar ATP tempo suficiente para tu permanecer na mesma velocidade, ou seja, intensidade. Agora, se eu pedir para vocês fazerem os 400 metros caminhando, vocês fazem mais. Porque a velocidade que vocês foram, vocês não precisam ter um recrutamento tão grande de actina e miosina e não vai ter nem quase gasto de ATP comparado à corrida intensa. Daí o porquê que, dependendo da intensidade do exercício que vocês façam, vocês vão ter mais recrutamento ou menos recrutamento de fibra muscular. Daí que, dependendo do tipo de atividade, você gasta mais ou menos energia. Se eu preciso gastar muita energia num curto espaço de tempo, eu utilizo algumas vias metabólicas, provavelmente glicose como fonte de energia. Fonte de energia porque a glicose é produtora de ATP. Dependendo se eu preciso de fazer uma intensidade, uma atividade de baixa intensidade por muito tempo, eu tenho uma fonte melhor do que a glicose, gordura. Porque a gordura eu consigo produzir mais ATP, mas eu preciso de mais tempo. Como a intensidade está baixa, é a melhor fonte. Isso aí vocês vão ver na fisiologia do exercício. De alta intensidade intervalada. Aí tu vai ter durante a intensidade, da alta intensidade, a glicose como substrato energético, e quando tu tiver com a mão no joelho, botando os golfos para fora, tu está utilizando oxigênio. Então tu está utilizando as duas vias. E onde o ácido lático entra? O ácido lático tu consegue reaproveitar ele dentro do ciclo de Cori, levando ele para o fígado e o fígado devolvendo para o músculo como forma de glicose. É a primeira lei da termodinâmica, onde nada do nosso corpo se perde. Até o lixo que nosso corpo produz derivado da contração muscular é ressintetizado em energia. Aí vem as vias anaeróbia, lática, via oxidativa. E aí vocês vão ver tudo bem direitinho. Por isso que eu acho isso aqui mais fácil do que a fisiologia do exercício. Se a gente quiser passar as receitas de bolo, né, que a fisiologia do exercício tem, é massa. A fisiologia do exercício não reprova tanto não, porque é mais leve, né, a gente cobra menos, porque é mais difícil. Bem mais difícil. Vocês imaginam que a... Hã? Deixa na prova, você daqui. Ai, Vai, é no rodo. passar mais 10 É anos. no rodo. Agora sim, porque a fisiologia do exercício, olha só, isso aqui, galera, já é complicado. Não é complicado, não é muito detalhe. Tu imagina isso aqui parado, agora tu bota o movimento, tu bota a intensidade. Só nessa brincadeira que eu falei para vocês, eu falei das vias energéticas, explicando cada uma, como é que o nosso corpo extrai o ATP de proteína, de carboidrato, de gordura, né? a ciclo de Krebs, ciclo de Cori, a cadeia de transporte de elétrons, né? Como se fosse o funcionamento do movimento. Não, é da onde vem a gasolina, da onde vem a energia para que a actina miosina interaja. Como trabalhar em cima de marcador de frequência cardíaca, violência máxima, pressão. Só depende de cada vivência que é Depende. ingerido. Aí tu coloca o tipo de estímulo, tu coloca o tipo de ambiente, o tipo de atividade em cima de uma coisa que você vai aprender aqui. Aí por isso que eu falo que é mais complicado. Tem muitas variáveis envolvidas. Tem que ler a edição Hã? Tem que ler a edição do... Não, precisa não. Só uma basezinha boa já dá para entender, porque lá vocês só vão relembrar. A gente nem fala muito sobre isso não. Lá a gente vai falar do tipo de músculo, qual a diferença, por que que eu consigo ativar mais neurônio para gerar mais força, o que é que o ácido lático faz que inibe isso aqui. O ácido lático ele inibe a interação miosina-actina, o ácido lático inibe a fadiga, estimula a fadiga neural, o ácido lático inibe a liberação do cálcio. Aí eu chego lá para você, pessoal, o ácido lático bloqueia a liberação do cálcio. O cálcio está onde? Opa, tu não lembra isso aqui não? Por isso que é importante. Senão a gente perde muito tempo lá explicando isso aqui. Aí é tanta informação que você não tem nada. Aí você vai só olhar para a esteira, vendo que 10, 20
40%, 50%, 60%, 70% está trabalhando nas zonas. Aí tu faz sempre o que a esteira está dizendo. Sabe? Mas esse é de boa. Muita gente trabalha assim. Oi. Voltando para as circulações. É que eu me empolgo. Eu gosto da educação. Depois que o ATP Vocês se são liga agregados. a fenda não, como é o nome dele? Se liga ao sítio de ligação da Sítio, meuzinha. pronto, se liga ao sítio de ATP, que aí sofre hidrólise, faz a dissociação da miosina com a actina, sendo que ao momento que ele sofre hidrólise se torna ADP mais fosfato inorgânico. Aí, para se ligar de novo, além do cálcio, liberar o sítio, também vai ser gasto um pouquinho desse Esse ATP saindo e... Tu tem que entender que o ATP, uma única molécula, ela é gasta duas vezes. Uma na dissociação e uma no engate novamente. Então, tu já pensou se a gente tivesse que gastar um ATP para cada movimento da miosina? Seria o dobro de energia. Então, uma única molécula se dissocia e o restante da energia que ficou empurra o filamento fino para o centro do saco. Que aí, ao mesmo tempo, o cálcio já tem se ligado com a troponina do cálcio. Não, mas veja só, eu estou falando aqui de uma cabeça só de miosina. Então, se a intenção é contrair, enquanto essa está empurrando, tem uma lá na frente que está voltando e empurrando, e assim, ó. Eu consigo gerar mais força se eu consigo trabalhar todas as miosinas ao mesmo tempo. Eu aumento minha capacidade de gerar força. Mas às vezes elas trabalham assim. Isometricamente. Não só isometricamente, porque a nossa capacidade de gerar força, ela também está na nossa capacidade de fazer com que as fibras trabalhem ao mesmo tempo, sincronicamente. Isso aí é treinado. Então isso eu faço com que as miosinas puxem com mais força, né? Sempre eu vou ter que ter alguns auxiliares sustentando a contração. Mas assim, no fim desse sítio de contração, eu venho do passo 5 e volto para o 1. Ou seja, um ciclo. Que esse ciclo é altamente pertinente enquanto houver cálcio. Já que a gente sabe que o ATP não se acaba, né? A gente permanece na contração muscular. Então esse ciclo é altamente dependente de cálcio. Se não houver, não temos contração, porque os sítios de ligação vão estar cobertos. Beleza, pessoal? Pessoal, isso aí foi a revisão todinha da aula passada. Tá? Posso dar um tempinho para vocês copiarem se quiserem. Como é que faz uma Isso. Eu não tenho um WhatsApp, pra falar a verdade. Não tem tudo de novo no celular, não. Osmolaridade, vai alterar a osmolaridade, vai enviar para a divulgar. Nem só isso, o inflamatório e a ele síntese proteica. Acabou 3 dias. 12 dias. Bota a mão um pouquinho. Ele não ri.